esperar quem está entrando. Oi, Elvis. Oi, Daiane. Boa noite. Que bom encontrar vocês aqui. Já vamos começar a leitura. Oi, Vera. Tudo bem? Fábio Felipe, também conectado. Que bom a gente estar junto mais nessa leitura. E você que conectou pelo IBAG Bíblia, seja muito bem-vindo também. Que você possa desfrutar de todos os textos bíblicos, de todos os livros que a gente tem lido desde o início desse ano de 2024. Boa noite, Adriano. Boa noite, Jenny. Vamos começar? Hoje nós estaremos lendo 1 Crônicas, capítulo 4, 5 e 6. Se preparem porque é um livro de muitos nomes diferentes, a genealogia. E, na verdade, a gente vai estar falando sobre as descendentes de Judá, de Simeão, de Rúben. Então, são capítulos de muitos nomes, né? De toda uma linhagem dessas tribos que a gente vai estar lendo agora. Vamos lá? Vamos juntos? Bem-vinda, Carminha, também. 1 Crônicas, capítulo 4. A gente inicia a leitura da palavra desta noite. Vamos juntos. Os outros descendentes de Judá, porque anteriormente nos capítulos também já estava se falando sobre a linhagem. E o último foi a linhagem real após o exílio do povo de Israel. Então, os outros descendentes de Judá, eles também foram os descendentes de Judá. Vamos lá os nomes? Pérez, Hezron, Carmir, Hur e Sobal. Versículo 2. Reaís, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Oratitas. Estes foram os filhos de Etam, Jezriel, Isma e Dibais. A irmã deles chamava-se Azeleupone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ussá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Versículo 5. Assur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Efer, Temeni, Rastari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã. Versículo 8. E Cós, que gerou Anube, Isobeba e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teiná, fundador de Irnaás. Esses habitaram em Reca. Versículo 13. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gerarassim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Versículo 15. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné. Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Versículo 16. Estes foram os filhos de Alelei, Zif, Zifá, Tiria e Azarriel. Estes foram os filhos de Eisa,
Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha de Faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isbá, fundador de Estemoa. Versículo 18. Vamos lá, gente, que os nomes são bem diferentes. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, a Garmita e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simão, Amon, Riná, Benianã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Ladá, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho e Bet-Asbeia. De Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazubileém. Estes registros são da épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Então, esses são os descendentes de Judá. Vamos lá para o versículo 24, onde inicia os descendentes de Simeão. Vamos juntos. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibizão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Ramuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 17 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualavam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Beceba, Moladá, Azarsual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclage, Bet, Marcabote, Azassuzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã. Versículo 33. Com todos os povoados ao redor delas, até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico: Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía, Isiza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tretaneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Versículo 41. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas, e os meunitas da região os destruíam totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagem para os seus rebanhos. Versículo 42. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Ou seja, deixou de ser o primogênito. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Versículo 4.
Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gogue, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaiás, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei de Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Versículo 7. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Versículo 7 ainda, tá? Jeiel, o chefe de Zacarias. O chefe, Zacarias. Versículo 8. E Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroê até o monte Nebo e Baal-Meon. Versículo 9. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito de Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade, versículo 11. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcar. Joel foi o primeiro chefe de clãs e Bazã, Safã, o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia, Eber. Eram 7 ao todo. Gente, a genealogia é isso mesmo. A gente vai vendo os clãs, a gente vai vendo os líderes, a gente vê as regiões onde eles habitaram e são esses nomes diferentes quando nós lemos, não é verdade? Versículo 14. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Eleade e trineto de Micael, que foi filho de Jezizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Versículo 15. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Versículo 18. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Versículo 20. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.250 ovelhas e 2.000 jumentos, perdão. Também fizeram 100.000 prisioneiros. Versículo 22. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. Então, lembrando das 12 tribos que nós já lemos, então, a gente está falando sobre essa genealogia, tá? Dessas tribos. Versículo 23. A metade da tribo de Manassés era numerosa e estabeleceu na região que vai de Baçã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Eles eram os chefes das famílias dessa tribo: Efé, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavi e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis, para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Versículo 26. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei
da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, para Ala, Abor, Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Versículo 6, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Eles foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Opa! Você tem aí uma caneta Lumicolor? Para você não esquecer. Olha da onde vem a descendência de Arão, Moisés e Miriam, descendentes de Levi. Lá no versículo 3, acabamos de ler. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Grifem aí, tá? Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Eliezer gerou Finéias. Finéias gerou Abizoá. Abizoá gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Versículo 7. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Versículo 8. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimais. Aimais gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá a Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izá, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Esses são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. Versículo 20. Do Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai, de Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir. Versículo 23. Pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Eucana, Amazai, Aimote. Versículo 26. E Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. Joel, o mais velho, e Abis, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá, a arca da aliança, lembram? Versículo 32. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. A gente pode ressaltar o quanto o autor de 1 Crônicas tinha um carinho muito especial pelos músicos, né? Diversas vezes ele menciona o papel de Davi, a criação dos grupos musicais para adoração. Então, é um livro muito especial onde o autor tinha essa característica, esse carinho especial, esse amor por esses músicos e essas atribuições de Davi acerca ali
das atribuições que eles precisavam ter no templo. E aqui ele registra esses descendentes. Versículo 33. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Dentro, os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Versículo 39. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Versículo 44. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etam, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Versículo 48. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios do altar dos holocaustos, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E a gente retoma aí a lembrança do tabernáculo. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eliezer, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. Estes foram os descendentes. As cidades dos levitas. Versículo 54. Estas foram as cidades, as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jati, Estemoa, Ilém, Debi, Assã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. Versículo 60. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemetete e Ananote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteados 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteados 13 cidades das tribos de Issacar, de Asser, de Naftali e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados 12 cidades das tribos de Ruben, de Gate e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriores mencionadas nos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Versículo 66. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim e Gezer, Joquimeã, Bet-Horon, Aijalon, Get-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Ané e Bileã,
com suas respectivas pastagens. Versículo 71. Os gersonitas receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quebes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Asser, Masal, Abdom, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estes foram as cidades que os outros meraritas receberam, da tribo de Zebulon: Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens, da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Bezer, no deserto, Jazá, Quedmote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Remode, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazá, com suas respectivas pastagens. Nossa leitura termina aqui, capítulo 4, 5 e 6. Então, só para recapitular, nós falamos sobre a linhagem, os descendentes, genealogia. Então, nós vimos os outros descendentes de Judá, os descendentes de Simeão, os descendentes de Ruben, os descendentes de Gade, os descendentes da metade da tribo de Manassés, os descendentes de Levi, os músicos do templo, com aquela observação que 1 Crônicas, né, o autor tem um carinho muito especial pela questão dos músicos. Ele menciona o papel de Davi, muitas vezes, as cidades dos levitas. Então, nós trabalhamos com capítulo 4, essa leitura, 5 e 6. E amanhã, ou quando você se conectar da próxima vez, daremos continuidade a esses descendentes. Lembrando da descendência de Jesus. Não se esqueça. O descendente de Davi. Gravem isso em seus corações. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse momento especial, porque entendemos as linhagens, os descendentes. Ó Pai, como o Senhor já se importava das nossas raízes. E nós queremos te agradecer, Senhor, por essa leitura profunda, porque nós entendemos que o nosso grande rei também veio em forma de homem e da descendência que o Senhor preparou nessa terra. Obrigada, Jesus, por cada um que se conectou conosco neste dia, nessa manhã, nessa noite. Não sabemos em que horário eles entraram para estarem lendo a Tua palavra, mas nós já te agradecemos, porque a Tua palavra é viva em qualquer circunstância, onde nós aprendemos, mesmo com uma passagem com tantos nomes, a genealogia da nossa história, mas a grande descendência do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês poderosamente e que a gente possa mergulhar ainda mais na palavra de Deus todos